nações, veio ensinar que na vida outro Deus não há. Aquele que governa para sempre. Declaramos Jesus é o Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado. Nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vai profetizar. É aquilo que Deus hoje diz ao profeta Amós, que era um pastor, um homem simples. Ele se vê chamado por Deus e agora tem a coragem de enfrentar também as resistências, os corações que vão se fechar, mas também aqueles que se abrem à mensagem de Deus. Jesus é aquele que chama pescadores, um cobrador de impostos, homens de diversos setores da sociedade. E a eles Jesus diz: ide. Toda vez que nós ouvimos o Evangelho, nós iniciamos assim: naquele tempo. E quando nós permitimos que essa palavra reverbere, ecoe dentro de nós, nós podemos dizer: neste tempo, Deus nos chamou, Deus nos escolheu, assim como escolheu a tantos homens e mulheres. Deus é aquele que nos fez um convite. E a segunda leitura nos diz que Deus nos chamou a uma vida de santidade. Isto é, uma vida sadia, uma vida sã. Bem-aventurado é aquele que é feliz, que é são. E é esse o recado de Deus para nós, o chamado dele. Pois bem, hoje ao grupo dos 12, ele dá as recomendações para que eles sigam a missão que na verdade é a continuidade daquilo que Jesus começou a pregar e a realizar. E uma das recomendações é: ide de 2 em 2. Justamente para que um possa ser o apoio do outro, para que um testemunhe também ao lado do outro aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo realizado. Essa palavra ainda é presente na nossa vida.
Nós somos chamados a caminhar juntos. Nós vivemos num mundo muito individualista. E nós sofremos as consequências desse individualismo. Quando eu penso somente em mim, a sociedade se desestrutura. Quando eu penso apenas em mim, nós deixamos de realizar como igreja muitas coisas que poderiam ser realizadas. Porque ninguém pode se considerar autossuficiente. Nós precisamos do outro. A você foi dada uma habilidade e talvez você até mesmo saiba fazer coisas de uma forma surpreendente, tenha um domínio em alguma área, mas você não é bom em tudo. Eu não sou. Nós precisamos do outro. Ah, mas eu gosto de fazer sozinho, porque daí é mais rápido. Porque na verdade ninguém faz do meu jeito, sabe? Então eu prefiro assim mesmo. Alguns podem dizer assim. Mas quando eu faço sozinho, eu me empobreço. Por quê? Eu faço apenas do meu jeito. E eu deixo também de me enriquecer com a colaboração do outro. Às vezes a gente tem a impressão de que sozinho a gente faz mais rápido. Mas nem sempre isso é sinal de eficiência de fato. Porque juntos, talvez nós não façamos tão rápido assim, mas nós podemos chegar muito mais longe. É por isso que o Senhor fala, ide de 2 em 2. Isso nos lembra também o casal, não é? No casamento ou no relacionamento é assim, lado a lado. Na igreja deve ser assim. Quando nós, com os dons, somos capazes também de compartilhar aquilo que Deus nos deu com os outros. Jesus continua as recomendações. Ele diz ainda aos seus apóstolos e diz a nós hoje que é preciso sermos desprendidos. Não levem 2 túnicas. A túnica aqui não é a roupa simplesmente, mas é essa capacidade de ser desprendido também. Paulo vai dizer que nós somos revestidos de Cristo. Quando você foi batizado, você foi revestido da pessoa de Jesus Cristo. Então, esta é uma túnica que nós utilizamos. Mas, se eu venho na igreja e aqui sou doce com as pessoas, porém, lá no meu trabalho, lá na minha casa, eu sou duro, sou inflexível. Quer dizer que, ora eu estou com uma túnica, ora estou com outra. Eu não estou sendo a mesma pessoa. É claro que nós também agimos de formas diferentes em ambientes diferentes. Quando você está com seus amigos, você pode ser mais descontraído, não é? Quando você está num ambiente que pede uma certa formalidade, logicamente que você vai agir de uma forma completamente distinta. Mas você é convidado a ser o mesmo, independentemente do local. E é isto que significa, melhor dizendo, usar a mesma veste. Não ter essa dualidade. É ser inteiro como cristão. Jesus fala apenas para levar sandálias e um cajado. As sandálias simbolizam o nosso caminho. É uma igreja que está sempre a caminho. Tanto é que antes de nós nos chamarmos Igreja Católica Apostólica Romana, os primeiros cristãos eram conhecidos como aqueles que faziam parte do caminho, a igreja do caminho. Porque Jesus Cristo se revela também no caminho a tantas pessoas com as quais ele se encontra. É no caminho que ele vai formando os seus. E nós fazemos também um caminho de fé. Na própria missa nós iniciamos assim, não é? O caminho que você faz até a sua casa. Aliás, da sua casa até esta casa que é sua, porque é a casa de Deus e é nossa. O caminho que o padre com os ministros fazem também na procissão de entrada, é assim que se inicia a Santa Missa. Nós estamos sempre itinerantes.
Mas o Senhor vai nos dizer que quando nós entrarmos na casa de alguém, é preciso realmente ficar com as pessoas. Mas como nós vamos colocar isso em prática hoje? Sendo que nós estamos impossibilitados de estar nas casas uns dos outros por uma questão de prudência. A casa aqui não é simplesmente um espaço físico. Jesus vai dizer numa outra palavra, num outro trecho, que aquele que ouve a palavra e a põe em prática é como uma casa construída sobre a rocha. O homem, a mulher é comparado a uma casa. Então a casa é o próprio ser, é o terreno sagrado, a intimidade da pessoa. Quando você se coloca diante de alguém, quando você entra na vida de alguém, você está entrando nessa casa. Mas será que nós estamos inteiros mesmo quando nós estamos com os outros? Hoje existe uma dificuldade muito grande de nós ouvirmos. Pode acontecer que alguns de nós até mesmo ouça o outro esperando que ele termine para a gente contar uma outra coisa. E assim as pessoas podem, quem sabe, disputar o tempo para cada uma falar de si, não simplesmente para se enriquecer, mas porque cada uma tem uma coisa a dizer e nem sempre escuta o outro de verdade. Entrar na casa e ficar é estar com a pessoa inteiro, por completo. E como nós temos necessidade disso? Basta ver o quanto nós divagamos, né? O quanto nós nos distraímos, porque nós temos dificuldade de estar com. O Senhor nos convida a estar nesta casa que é a realidade também do outro. Mais ainda, o Senhor vai nos dizer que é preciso sempre caminhar com este cajado. O cajado servia para os caminhantes apoiarem de maneira que eles se sentissem sustentados para seguir em frente naquele longo caminho. Mas o cajado também era utilizado pelo pastor como uma defesa para proteger as ovelhas. O cajado, portanto, é símbolo do poder e do serviço. E na igreja, o verdadeiro poder não é aquele que subjuga as pessoas, mas é aquele que, com a autoridade dada por Jesus, serve as pessoas. De maneira que aquilo que você sabe deve ser colocado também à disposição dos outros. O privilégio que você tem, isso deve ser compartilhado com o outro. Ou seja, o poder que nos é dado tem que se transformar também em serviço para as outras pessoas. Mas ao longo desse caminho nós vamos encontrar muitos que vão acolher a mensagem e outros que vão se fechar. São portas que vão se abrir e outras que vão se fechar para nós. Nesse momento nós precisamos ter a consciência de que nós devemos anunciar. Às vezes a gente tem expectativa de sempre alcançar metas, não é? Até quando a gente evangeliza. Mas muito além das nossas expectativas humanas está a nossa esperança. Pode acontecer que você fale dos teus valores, que você viva a fé de uma forma mais coerente na tua vida, e muitas pessoas vão olhar isso com desinteresse. Outras pessoas podem até debochar disso. Outras pessoas, quem sabe, até mesmo rejeitem a isso. Nesse momento Jesus diz assim: se eles não ouvirem a vocês, sacuda a poeira. Por que Jesus diz isso? O sacudir a poeira não quer dizer amaldiçoar o outro que não ouviu, mas é não se prender à frustração, é não permitir que nós levemos conosco, quem sabe, aquele ressentimento dos comentários das pessoas, ou aquela sensação de fracasso. Sacode a poeira, se desfaça disso, porque é preciso seguir em frente. Algumas pessoas dizem assim: mas
eu não consigo levar desaforo para casa. Não leva desaforo, mas leva ressentimento, mas leva tanto rancor, leva tanta coisa que pesa. É justamente sobre isso que o Senhor está falando. Sacuda a poeira e olhe para a frente. Meus irmãos e minhas irmãs, nós queremos hoje nos sentir eleitos por Deus. Queremos ter um coração disposto, um coração livre, sabendo que muitas das coisas que nós fizermos, talvez nós não vamos ver os frutos. Por isso que nós temos a certeza de que é o Espírito Santo que age em nós. Há muitas palavras e muitas atitudes que você terá, que talvez você nem vai ter consciência e conhecimento do alcance que isso vai ter na vida de alguém. Não espere a aprovação, a retribuição, simplesmente anuncie. A obra não é nossa, a obra é de Deus. E nós queremos colaborar com essa obra, justamente porque Ele nos deu uma missão, e essa missão ninguém mais pode realizar no seu lugar, a não ser você. Justamente porque Deus nos fez únicos, conta conosco. Ele nos ama e nos quer mensageiros desse amor. Vamos ficar em pé? E nesse momento nós queremos professar a nossa fé